Boa noite a todos e a todas. Iniciando esse culto com um momento de adoração, de louvor, convido você a cantar juntamente conosco sobre o amor de Deus que é infalível. Vem me amparar, teu amor não falha. Difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
que o amor de Deus é infalível e que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Quero convidar você a preparar seu coração, preparar sua mente para adorarmos ao Senhor. Tire um segundinho agora para compartilhar essa transmissão, para mandar nos seus grupos de WhatsApp, para compartilhar na sua linha do tempo, da sua rede social. E vamos orar ao Senhor, para que nossa mente, nosso coração estejam preparados para receber da parte dEle, para que nós possamos acalmar a nossa alma, o nosso espírito, em nome de Jesus. Se você tem algo a agradecer, que eu acredito que você tem, assim como todos nós temos, agradeça. Se você tem algo também a confessar, também confesse. Se livre desse peso, dessa preocupação, dessa angústia, dessa ansiedade. A Bíblia nos fala que nós devemos lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, nos colocamos em Tua presença nessa noite, aqui em Miami, no Brasil, em todos os lugares onde esse vídeo alcança, Senhor. Nós estamos nos unindo, estamos nos conectando uns aos outros por meio das redes sociais, da internet, mas sobretudo conectando os nossos corações, unindo os nossos propósitos, unindo as nossas forças, nossa disposição para Te adorar, Senhor, nessa noite. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, limpa as nossas vestes. Senhor, que a nossa mente e o nosso coração estejam livres para receber de Ti, que nós estejamos, Senhor, dispostos a Te adorar, a Te servir, a colocar em prática, Senhor, os ensinamentos que temos recebido e que ainda vamos receber da Tua parte. Que tenhamos a capacidade de administrar, Senhor, essas informações, temos a capacidade de entender, temos a capacidade de nos desconectarmos daquilo que não é produtivo, daquilo que não vem de Ti. Que tenhamos, Senhor, esses minutos de culto totalmente conectados uns com os outros e contigo, em um só propósito, um só Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Convido você para a segunda canção, que fala sobre a graça. A graça não é por obra, não é por mérito, nenhum de nós, por melhores que sejamos ou nos sintamos, somos dignos de receber o favor de Deus. Nós recebemos não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E Ele decidiu nos amar primeiro. Nós o servimos, nós o adoramos não porque nós queremos ir para o céu, mas fazemos isso porque cremos que Ele criou o céu, pensando em mim, pensando em você. Ele criou essa terra, todas as maravilhas que a gente vê e usufrui, pensando em cada um de nós. Não porque nós merecêssemos, mas porque Ele é bom. E nós amamos porque somos amados. Nós compartilhamos porque nos foi dado. Nós servimos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Não é por obras para que ninguém se glorie, não é por mérito, não é por sorte. A salvação vem a nós por meio da fé, nos livra da morte, nos traz vida eterna. Pela graça, somos curados, transformados por este dom que vem de Deus. Pela graça, envolvidos, libertos do mal.
salvação vem a nós por meio da fé, nos livra da morte, nos traz vida eterna. Pela graça, somos curados, transformados por esse dom que vem de Deus. Pela graça, envolvidos, libertos, tomados pela graça. Graça é amor. Graça é Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Boa noite. Como é bom estarmos reunidos aqui nesse domingo de celebração, nesse domingo em que nós somos ministrados pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Temos a oportunidade de agradecer a Deus pela semana que tivemos e ao mesmo tempo de confessar os nossos pecados, nos derramarmos diante dele. E eu te convido nesse momento a um momento de quebrantamento em oração. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Você que está nos acompanhando de casa, também esteja em oração. Vamos nessa hora agradecer a Deus e ao mesmo tempo vamos nos derramar na presença de Deus. Deus de graça e misericórdia, diante de Ti, Senhor, em santidade, diante de Ti, Senhor, em plenitude, diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Sua bondade, reconhecendo o Seu favor, nós nos colocamos nessa hora. Reconhecemos o Teu cuidado, Senhor, que se estende sobre as nossas vidas de uma maneira incomparável. Quão gracioso, misericordioso, quão livrador é o Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós estamos tão envolvidos em tantas situações e em tantas coisas que tentam roubar a nossa paz. Mas o Senhor tem se mostrado zeloso pelas nossas vidas. E nós te agradecemos nessa hora, dizemos muito obrigado em nome de Jesus. Muito obrigado pela semana, muito obrigado, Senhor, pela saúde, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado, Senhor, pela edificação que só o Teu Espírito pode trazer às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito em nós, nos ensinando, nos dando, Senhor, sabedoria e discernimento. Dizemos, Senhor, graças a Deus por todas estas bênçãos.
e ao mesmo tempo chegamos à Tua presença, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, somos falhos, e por vezes, Senhor, nós nos distanciamos dos Teus propósitos, nos distanciamos do Teu chamado. Quantas vezes, Senhor, o que somos e o que queremos é contrário ao que o Senhor tem para nós. Quantas vezes, Senhor, a nossa mente e o nosso coração estão tão cheios de tantas coisas que não agradam ao Teu coração. Sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia, então te pedimos, Senhor, acode-nos, livra-nos, liberta-nos, opera em nós, Senhor, com a Tua graça, quebra todas as cadeias de morte e traz vida sobre nós, vida e liberdade para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a todos que estão presentes neste lugar e abençoa aqueles que estão nos acompanhando de casa online, que sobre todos seja a Tua bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós temos alguns avisos importantes sobre eventos que vão acontecer em breve. O primeiro evento é no dia 3/9, em setembro. Nós vamos ter o nosso café da manhã, nós vamos servir café da manhã para pessoas que estão em situação de rua. Vai ser em Miami Downtown, aqui no centro de Miami. Nós vamos nos reunir às 6 horas da manhã, ali no templo, eu esqueço sempre, da Greater Bethel, no centro de Miami. Nós vamos passar os endereços para vocês, na verdade já foi disponibilizado para aqueles que receberam o boletim. Dia 3/9, nós vamos nos reunir para essa ação social. Esse é um trabalho que tem como propósito mostrar que a fé precisa ter ação. Fé sem ação é morta. Toda fé precisa ter obras. Então vamos transformar a nossa fé em obras de amor. Esteja conosco no dia 3/9, às 6 horas da manhã. Antes do dia 3/9, eu me equivoquei. O primeiro aviso é no dia 31, quinta-feira agora, às 18 horas, nós vamos ter o nosso yoga no parque. Nós vamos fazer exercício e vamos fazer evangelismo. Então, ao mesmo tempo, nós vamos unir duas coisas boas. Vamos estar presentes ali no parque, no Bayfront, e tem um professor de yoga que é contratado pela igreja, ele é patrocinado pela igreja, melhor dizendo. Então nós vamos nesse dia 31 às 18 horas nos reunir ali no Bayfront, vamos fazer exercício e vamos falar de amor, vamos falar de fé, vamos falar de esperança. Esteja conosco, quinta-feira agora às 18 horas nós vamos nos reunir ali no Bayfront. E no dia 17/9 nós vamos ter o nosso culto coletivo, que é o nosso culto conjunto com a First Church Miami, com a St. John's e o Ministério Brasileiro. Nós vamos nos reunir aqui no dia 17, vai ser um evento muito bonito, em que nós vamos apresentar pessoas que estão chegando agora na igreja e pediram para fazer parte da membresia da igreja. Queremos celebrar ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas. Então, no dia 17, nós não vamos ter culto à tarde. Dia 17, o culto vai ser de manhã, 11 horas da manhã, aqui no templo da St. John's. Então, coloque aí na sua agenda e venha celebrar junto conosco. Graças a Deus. Vamos orar por todos esses eventos que vão acontecer. Vamos pedir a Deus uma bênção especial, que cada um desses eventos seja um momento de manifestação da presença e da glória de Deus. Senhor, nós oramos por cada um desses eventos que estamos planejando. No dia 31 agora, nós vamos nos reunir no parque para fazer exercício e ao mesmo tempo para compartilharmos graça, compartilharmos amor. Queremos levar a Tua mensagem, Senhor, uma mensagem que edifica, uma mensagem que liberta, uma mensagem que seja restauradora. Que em nome de Jesus nós tenhamos a graça, tenhamos o discernimento, tenhamos fé, Senhor, e tenhamos obras para a glória do Teu nome. Oramos também, Senhor, pelo nosso evento no dia 3/9, no qual nós vamos distribuir café da manhã a pessoas que estão em situação de rua. Pedimos que a Tua bênção seja sobre todos, que nós façamos isso com amor, façamos isso, Senhor, com fé, que tenhamos em nosso coração a esperança e tenhamos a alegria de servir. Oramos também pelo nosso culto coletivo,
culto de apresentação, em que pessoas serão apresentadas, pessoas serão batizadas, será um momento de celebração. Livra-nos de todo mal, Senhor, e proporciona, Senhor, em cada um desses eventos, uma bênção especial. Nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, o nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do verso de número 16 ao verso de número 18. Eu espero que todos aí de casa estejam me ouvindo bem, que o som esteja saindo aí bem para vocês, e vocês possam estar acompanhando. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 16 a 18. Esse texto começa assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa que queriam. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse texto, ele faz parte de uma série de mensagens que Jesus trouxe, uma série de ensinos que Jesus ministrou durante o seu ministério. E especificamente em um momento em que a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, se assentou e passou a ensinar as multidões. E eu gostaria de convidar você para essa reflexão pensando no seguinte: todos nós temos interesses, sim ou não? Todos nós temos interesses. Ter interesse não é um problema. Interesses fazem parte da vida. Quando nós queremos, por exemplo, um emprego, nós nos dedicamos a isso e fazemos amizades com pessoas que podem nos conduzir a um caminho bom, a uma porta de emprego, a estar em uma empresa ou a passar em um concurso. Nós criamos a chamada network, que é uma rede de amizades. Ter interesse profissional é uma coisa normal. Ter interesse afetivo também é normal. O interesse afetivo faz parte da nossa necessidade de realização afetiva. Quando queremos ter alguém na nossa vida, nós negociamos também. Não existe, e eu acho que é infantil da nossa parte acreditar que as pessoas buscam outras pessoas sem nenhum tipo de interesse. Existe por trás de cada busca um determinado interesse. Alguns são positivos, outros não são positivos. A vida é cheia de interesses, e esses interesses nos conduzem a transações que exigem de nós negociar. Por exemplo, quando se trata da relação afetiva, nós negociamos. Todo relacionamento nasce de uma negociação. É por isso que o relacionamento tem as suas fases, né? Tem a fase do conhecimento, depois da fase do conhecimento tem o namoro, que é um pouco mais profundo, depois tem o noivado, que é um pouco mais profundo, até chegar ao casamento. E o casamento é um contrato maior ainda. Vocês entendem que o casamento é um contrato bem maior do que o namoro e o noivado? A transação vai evoluindo, até chegar um ponto em que vocês decidem assinar um contrato. E vocês dizem, eu prometo isso, eu prometo aquilo, e fazem o juramento diante de todas as pessoas. E então, o sacerdote, diante de toda a igreja, diz o seguinte: se alguém tem algo a dizer contrário a este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. E no final, ele faz a declaração dizendo, eu vos declaro casados, até que a morte os separe. Fica então um contrato até que a vida se finde aqui nessa terra. De maneira que relacionamento também é uma transação. Temos as transações de negócio, estudamos para conseguir um bom emprego. Entramos em uma empresa e quando estamos dentro dessa empresa nós queremos subir, queremos evoluir no cargo. Então nós começamos a criar relacionamentos, amizades.
Começamos a nos especializar em algo, fazemos cursos e tentamos de todas as maneiras evoluir, progredir. Isso é bom. Transações que nos levam a evoluções, transações que nos levam a estar em um estágio melhor de vida. Isso é muito bom. Mas é justamente nessas transações que nós corremos um sério risco. O risco de dar lugar a motivações erradas. E motivações erradas nascem de algo chamado egoísmo. É quando nós estabelecemos uma transação que é unilateral, ou seja, só eu sou beneficiado, só eu ganho nessa história, só eu vou usufruir de tudo isso. Motivações que nascem do egoísmo, elas costumam gerar outras coisas negativas, como, por exemplo, a ganância. A ganância nasce do egoísmo. Pessoas egoístas tendem a ser gananciosas. E pessoas gananciosas tendem a ser totalmente individualistas e inconsequentes. Em alguns momentos até perversas, porque elas estão dispostas a tudo para alcançar os seus objetivos. Pessoas gananciosas não têm medo de passar por cima de outras pessoas para alcançar os seus objetivos de vida. São aquelas que estão dispostas a matar ou morrer para alcançar o que querem. Motivação significa aquilo que nos move, aquilo que nos incentiva, significa aquilo que nos faz fazer algo. Se somos motivados pelo egoísmo, a ganância vai tomar parte, o individualismo vai tomar parte, a perversão vai tomar parte na nossa vida. Várias coisas ruins vão começar a acontecer na nossa vida. A fonte da nossa motivação, ou aquilo que nos move, segundo a Bíblia Sagrada, podem ser pelo menos duas. Uma delas é a natureza carnal. Em nós já habita a capacidade de fazer o mal. Em cada um de nós. Nós conseguimos ser amáveis, nós conseguimos fazer coisas boas, mas em nós também está a capacidade de fazer o mal. Eu me lembro uma vez que nós nos encontramos com uma amiga nossa, e ela é muito inteligente, e nós estávamos conversando, e quando eu digo nossa, é porque Rafael estava comigo nesse dia. Estávamos conversando sobre assuntos relacionados a banco. E quando nós estávamos conversando, ela deu uma ideia muito interessante sobre como construir o seu crédito em um banco. E aí nós ficamos impressionados sobre a fala dela, e no final o Rafael fez um elogio dizendo: nossa, você é muito inteligente nesse assunto. E ela então deu uma gargalhada muito alta e disse: eu inteligente? Não, eu sou inteligentíssima. Se eu fosse um psicopata, eu seria o pior psicopata da Terra, porque a minha mente é muito boa. E quando nós ouvimos isso, a gente riu junto com ela, de perceber o tanto que ela sentia-se e se percebia como uma pessoa super inteligente. E de fato isso acontece com muitas pessoas. O ego inflado, ele é muito perigoso, porque em nós habita a capacidade de fazer o mal também. E pensando na fala dela, veja bem, eu sou inteligentíssima para fazer coisas boas, para pensar em coisas produtivas, mas essa mesma inteligência pode ser usada para fazer coisas ruins. Essa mesma inteligência pode ser usada para provocar coisas ruins para a vida de outras pessoas. E por isso ela usou a imagem do psicopata. Eu escolhi usar a minha inteligência para assuntos bons, para uma vida boa, para ajudar outras pessoas. Mas essa mesma inteligência poderia ser conduzida para coisas ruins. De maneira que o que nos motiva, uma das coisas que nos motiva já está em nós, que é a capacidade de fazer coisas ruins. Em nós habita essa capacidade.
E às vezes a gente não percebe isso porque as circunstâncias não proporcionam ou não permitem que isso aconteça. Imagine você o que você estaria disposto a fazer para defender alguém que você ama em uma situação de desespero. Vocês já viram aquela expressão que mãe, quando cuida dos filhos, é igual onça? Ninguém pode chegar perto? Vocês já viram galinha com seus pintinhos? Quem já teve terreiro em casa, já teve galinha no quintal, sabe como é que a galinha fica quando os pintinhos estão nascidos. A galinha enfrenta cachorro, enfrenta adulto, o que vier ela vai para cima, porque ela quer defender a sua cria, ela quer defender aquilo que ela ama. Por isso a gente diz que mãe vira fera para defender os seus filhos. E nessa hora de vir a fera, é justamente a hora em que nós não agimos pela razão. Nós agimos pelo calor do momento. E é justamente esse calor do momento que vai nos provar o que nós somos dispostos a fazer para defender o que é nosso, aquilo que nós amamos. Nós somos capazes em alguns momentos até de ferir outras pessoas. Isso acontece. Eu vou ferir para me defender. Eu vou ferir para defender alguém que eu amo. Em nós habita a capacidade de agir não de acordo com o Espírito Santo, não de acordo com o propósito divino. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, do verso de número 19 ao 21, a Bíblia diz o seguinte: o fruto da carne é inimizade, maledicência, bebedices e tantas outras coisas ruins. E Paulo vai listando e chega um momento que ele diz: coisas semelhantes a estas, que eu nem vou citar aqui, ainda podem surgir. Há uma lista de coisas ruins que podem nascer de nós, que podem ser geradas em nós. Você sabia que nenhum pecado nasce por acaso? A Bíblia diz que primeiro o pecado é gerado no coração, depois ele passa para a nossa mente, depois ele é concebido. Ou seja, nós desejamos, nós planejamos, nós fazemos nascer. Ninguém age por acaso, erroneamente. Existe um planejamento antes de acontecer. E é justamente esse planejamento que nos prova que nós, seres humanos, em nós habita esse fruto da carne. E se nós dermos lugar a esse fruto, todas estas coisas ruins serão geradas em nós. Então a Bíblia continua e diz: mas também existe o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é benignidade, é longanimidade, é misericórdia, é mansidão. Todas coisas boas que podem ser geradas em nós. Há quem diga que o pior tipo de pessoa para se lidar não são os endemoniados, aqueles que estão cheios do mal, mas são os endemonizados, que são aqueles que são influenciados pelo mal. Porque o endemoniado é aquele que é possuído por forças malignas e faz as coisas porque as forças malignas o conduzem a fazer. O endemonizado não. O endemonizado é aquele que ouve e recebe a inspiração e decide fazer o que é errado. Quem lembra daqueles desenhos de uns tempos, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, aqueles desenhos animados em que aparecia na cabeça do personagem aparecia um anjinho do lado e aparecia um demônio do outro lado. E o anjinho falava: não faça isso. E o demônio então falava: vai, faz. Esse é o endemonizado. O endemonizado é aquele que ouve a inspiração ruim e decide por si só fazer o que é errado. Lidar com o endemonizado é muito difícil. Porque o endemoniado, quando está cheio de forças malignas, você estende a mão e diz: sai em nome de Jesus, e o mal tem que sair. Mas o endemonizado não.
O endemonizado é aquele que está consciente do erro que está cometendo, é aquele que está consciente do mal que está fazendo e está decidido a trilhar caminhos maus. E a Bíblia diz: há pessoas que trilham caminhos de perversidade. De maneira que aqueles que querem receber do Espírito Santo, ou aqueles que querem ter a sua motivação certa, não podem pender para o fruto da carne, mas devem pender para o fruto do Espírito. Continuando aqui. Há aqueles também que maculam até mesmo o que é sagrado, porque motivações erradas nascem do egoísmo. E como eu disse para vocês, o egoísmo não poupa ninguém, porque ele gera em nós ganância. Nós temos um objetivo, e esse objetivo é apenas satisfazer o nosso ego. Nós passamos por tudo, passamos por cima de tudo, até mesmo por cima daquilo que é sagrado. Um exemplo clássico disso é de um homem chamado Judas. A Bíblia diz que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo naquela época. 30 moedas de prata equivalia ao preço de um escravo. Só que Judas precisava levar os soldados até Jesus para o prender. E a Bíblia diz que quando Judas leva os soldados para prender Jesus, isso está lá em Lucas, capítulo de número 22, Lucas combinou com os soldados um sinal. Quem lembra qual foi esse sinal? Aquele a quem eu abraçar e beijar, é esse que vocês devem prender. Judas estava maculando algo que era sagrado, algo que era bom. Você sabe por quê? Porque o beijo era um reconhecimento da superioridade da outra pessoa. Os judeus, quando beijavam alguém na face, é porque estavam saudando esta pessoa como sendo superior a ela. Judas usou algo que era bom como um sinal para algo mal. Isso é macular o sagrado. Quando nós falamos que há pessoas que são motivadas por sentimentos egoístas, essas pessoas estão dispostas a tudo, até mesmo a usar o sagrado para alcançar os seus objetivos perversos. E nós vemos isso hoje em dia. Quantas pessoas em nome de Deus já mataram, roubaram e destruíram vidas? Quantas pessoas em nome de Deus escravizaram pessoas? Se você ler a história do cristianismo, é triste encontrar na história do cristianismo igrejas que apoiavam a escravidão, igrejas que apoiavam perseguições a bruxas, igrejas que apoiavam queimar na fogueira aqueles que não faziam parte da igreja. E tudo isso eles faziam em nome de Deus. Usavam o sagrado para alcançar os seus objetivos. Vendiam perdão, faziam indulgências. Tantas coisas ruins aconteceram na história do cristianismo, provando que Judas não foi o único que traiu Jesus com um beijo. Quantas pessoas viveram a sua vida religiosa inteira traindo Jesus com um beijo? Beijavam uma face de Jesus e matavam seus irmãos pelo outro lado. Beijavam uma face de Jesus e perseguiam seus irmãos por outro lado. Quantas vezes o sagrado foi maculado por motivações erradas? E o que dizer de hoje em dia? As igrejas já não matam mais, quem sabe não perseguem mais, mas quantas religiões, quantos líderes religiosos têm tornado o cristianismo um caminho para os seus objetivos egoístas? Quantas pessoas veem na igreja uma empresa? Quantas pessoas fazem do cristianismo apenas a sua realização profissional, sem pensar
na salvação, sem pensar na edificação, sem pensar no valor precioso que cada pessoa tem para Cristo Jesus. Macular o sagrado é como beijar Jesus em uma face e fazer o que é errado por outro lado. Temos que pensar sempre se o que estamos fazendo combina com o desejo de Deus. E aqui vai uma mensagem para todos que estão nos ouvindo online, para todos que estão aqui presencialmente. Há duas coisas na Bíblia que Deus jamais divide com alguém. Apenas duas coisas que Deus não divide com ninguém. Alguém sabe me dizer quais são elas? A primeira coisa que Deus nunca divide com ninguém é a sua glória. E a segunda coisa que Deus não divide com ninguém é o coração do ser humano. Ou é dele e só dele, ou não é. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você ler, se você abrir a sua Bíblia aí, lá em Isaías, capítulo de número 48, salvo me engano, está dizendo o seguinte: eu, o Senhor, não divido. Isaías capítulo de número 42, verso de número 8. Eu, o Senhor, não dividirei a minha glória. A glória de Deus é para Deus, é de Deus. Toda a glória é para Ele. De maneira que todo sentimento egoísta, todo sentimento ou motivação errada daqueles que querem para si, que querem alcançar para si a sua glória, o seu sucesso, fazer o seu nome, fazer a sua trajetória, fazer a sua caminhada, desprezando tudo e a todos e até mesmo a Deus, Deus está dizendo: eu não dividirei a minha glória com ninguém. A segunda coisa é o coração do homem. Deus não aceita metade do nosso coração, ou é inteiro ou um pedacinho, não. Ele não quer slices do nosso coração, Ele não quer fatias do nosso coração. Ele quer a plenitude de quem somos, Ele quer a plenitude do nosso pensamento, a plenitude do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo de número 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Há um desejo divino em estar em nós. Há um desejo divino em um relacionamento de pertencimento, no qual nós nos entregamos a Ele, porque Ele já se entregou por nós. Essa é a vontade divina. A pergunta é: o que fazemos reflete a glória de Deus? Quem somos reflete a glória de Deus? Porque Deus conhece a verdade sobre quem nós somos e sobre o que nós fazemos. Ele vê o nosso coração, e mesmo que ainda não habite em nós, ou não habite no coração de quem está nos ouvindo, porque quem sabe você ainda não fez esse convite, você não abriu a porta e disse: vem, Senhor, reina sobre a minha vida. Quem sabe você não fez isso ainda, e essa seja a noite para você fazer isso, convidar o Senhor para entrar na sua vida, para dominar a sua mente, para dominar o seu coração. A Bíblia diz o seguinte: eis que eu não vejo como o homem vê, porque eu não vejo a aparência, mas sim o coração de cada um. Deus conhece a verdade sobre quem nós somos. Ele sabe qual é o nosso coração. E o profeta Jeremias escreve dizendo o seguinte: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? A resposta vem: eu, o Senhor, conheço o coração. Eu provo os pensamentos e conheço o mais profundo de cada ser humano. Deus nos conhece. Ele conhece a verdade sobre o que nós fazemos. Mateus capítulo de número 15, verso de número 8 ao verso de número 9. Em verdade, muitos de vós me adoram com os lábios,
mas o vosso coração está distante de mim. Não adianta ter obras com motivações erradas, obras com motivações ruins, obras que são geradas pelo egoísmo. A bondade que procede de nós deve proceder do fruto do Espírito Santo em nós, de uma regeneração genuína, de uma transformação genuína, na qual nós fazemos o bem não porque somos obrigados, ou não porque queremos recompensa, na qual nós ajudamos não porque queremos que as pessoas nos deem a glória, na qual nós fazemos porque reconhecemos que todos aqueles que são nascidos de Deus, foram criados para as boas obras. E o que fazer então, se as minhas motivações não são certas? O que fazer então, se aquilo que me motiva não é o correto? Primeiro, em oração, reconheça que você precisa mudar. Em oração, reconheça que você precisa mudar. Peça a Deus, fala: Senhor, eu reconheço que preciso mudar a minha vida. Segundo, em oração, convide o Espírito Santo para produzir o fruto no seu coração. O Espírito Santo não é apenas um vento, o Espírito Santo não é apenas uma sensação, um arrepio. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, é vida em movimento, ele tem sentimentos. A Bíblia chega a dizer que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Ele é uma pessoa. Então convide o Espírito Santo para entrar no seu coração e conduzir as suas ações. Em oração, reconheça que você precisa mudar. Segundo, em oração, convide o Espírito Santo. E em ação, exerça o bem, independentemente de recompensas ou reconhecimentos, porque a nossa recompensa não será aqui. Eu convido a todos vocês a um exercício de fé livre de todo o egoísmo, a um exercício de fé livre de todo sentimento ruim, a um exercício de fé livre dos aplausos humanos, livres desse desejo de ter o reconhecimento humano, mas totalmente cheio da presença do Espírito Santo e a certeza de que o que nós estamos fazendo é certo e é para a glória de Deus. E eu termino com o texto de Romanos que diz: porque dele, por ele e a ele seja toda a glória. Coloque-se em pé nessa hora e vamos orar. Deus de graça e misericórdia, te agradecemos, Senhor. Tua bondade tem sido sobre nós. E diante dessa palavra, dessa ministração, quantas pessoas, assim como os escribas e fariseus, segundo o texto que nós lemos, tinham o propósito de atrair a glória para si, quantos vivem uma vida de aparência? Aqueles que querem ter aparência de santidade, aparência religiosa, a aparência do bem. Mas o bem não é formado por aparência. O bem não é formado pelo egoísmo. O bem não é formado pela ganância. O bem, Senhor, procede de Ti. Tu és o bem supremo e de Ti, Senhor, nós precisamos receber. Precisamos ser ministrados, precisamos ser transformados, nascidos e gerados em Ti e por Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas motivações estejam alinhadas com o Teu propósito e que o bem que nós façamos possa ser para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.
Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo era o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferentes das histórias de TV, na minha história Cristo era o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Graciosa possa nos transformar, e que essa história, o maior vilão sou eu, possa realmente nos conduzir, queridos, a uma transformação genuína na presença de Deus. Coloque-se em pé, nós já estamos encerrando. Cristo pode mudar isso. Basta a gente reconhecer, abrir o coração e dizer: vem, muda, Senhor, transforma. Muda a minha vida, muda o meu ser, muda o meu caráter, muda o meu jeito. Que nós tenhamos essa humildade. Estenda suas mãos e receba essa bênção pastoral. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito acompanhem a todos, desde agora e para sempre. Ide em paz.
sejam bênção onde quer que vocês estejam.